Espero que estejam todos bem, todo mundo bem, com saúde, tranquilo. E a gente vai trabalhar um tema hoje, né, que geralmente é uma dúvida da galera, é a curva do coletor e a curva de rarefação, tudo bem? Isso está dentro daquele tema ainda de biodiversidade e vai ajudar você a apresentar melhor os seus resultados do seu trabalho, pelo menos entender e compreender um pouco melhor esse tipo de gráfico, beleza? Para continuar, vou pedir para você se inscrever no canal, porque toda vez que a gente produz material novo, né, se você acionar o sininho, vai chegar esse material para você, tudo bem? Então hoje a gente vai ajudar você como fazer esse gráfico do coletor, como ele funciona e as suas limitações, né, e a indicação do uso do gráfico de rarefação. Mas aí tem vários programas que fazem isso, mas como eu disse, eu vou ensiná-los a manusear o programa R, mas primeiro eu estou preparando aqueles que têm paciência de assistirem às aulas, entenderem a matemática que está por trás desses cálculos estatísticos e dessas análises de biodiversidade, para então a gente entrar no programa e usar essas análises e manusear o programa com segurança, que isso que geralmente causa a resistência das pessoas a entender estatística e trabalhar com a biodiversidade, porque fica com medo desses cálculos. Então a intenção é, primeiramente, tentar reduzir, né, e eliminar essa resistência e esse medo que as pessoas têm da estatística, dessas análises de diversidade. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, eu sempre gosto de trazer um exemplo aqui para a gente discutir aqui, né? Então, o que é a curva do coletor, né? Vamos supor que você tenha 10 unidades amostrais. O que é unidades amostrais? É a menor unidade que te dá uma informação sobre uma determinada variável que você vai estar medindo, né? E neste caso, a variável que nós estamos medindo é a riqueza, né? Então vamos supor que você foi a campo e colocou 10 unidades amostrais. Pode ser 10 parcelas, né, se fosse para planta, né? Pode ser 10 transectos, né, que são linhas, né? Pode ser também, se for animais, pode ser 10 pitfall, a armadilha de queda, né? Pode ser 10 idas, 10 fragmentos diferentes, né? Então pode ser qualquer coisa, né? Qualquer unidade amostral, você que define essa unidade amostral, certo? Vamos supor que você definiu então 10 unidades amostrais e aí você pretende fazer uma curva do coletor. Aí o seu orientador diz para você, né? Olha, pega agora esses dados aqui que você coletou de riqueza que é número de espécie, e faz uma curva do coletor, né? E para a gente tentar visualizar como que tá essa riqueza lá na área, né? Se ela está aumentando. E um dos problemas que tem da rarefação, pessoal, da curva do coletor, é que geralmente as pessoas fazem ela para ver suficiência amostral. E não é o... Você pode fazer? Pode, né? Mas a curva do coletor e a rarefação, elas são feitas com outros intuitos, né? Por exemplo, vamos supor aqui, ó, vamos ver aqui, ó, 10 unidades amostrais. Aí você foi na primeira coleta e achou 3 espécies. Vamos supor que você achou a espécie A, B e C, tá? Aí você foi na segunda unidade amostral, você achou a A de novo, tá, ó, a B e a C, só que agora você achou uma a mais, que é a D, né? Por isso que deu 4 espécies. Então observe que por isso que ela é chamada curva de acumulação de espécies, que ela vai acumulando as espécies novas que você vai achando aqui, né? Então aqui você achou de novo a, tá, ó, nessa terceira unidade amostral aqui, você achou A, você achou B, você achou C, você achou D. Só que tem 6, né? Então você achou E e achou F, tá, ó. Então aqui tem 3, né, ó, aqui tem 4 e aqui tem 6. E assim sucessivamente. Então o que vai acumulando nessa curva, tá, são as espécies novas. Você conta quanto você achou na unidade. Vamos supor aqui a unidade 1, né, ó. Aqui vamos colocar, né, unidade amostral, né, ó. Aqui é a 1, né, ó. 1, 2 e 3, né, ó, que são essas aqui, né, ó. E aí vai, né? Aí aqui você achou 3, tá vendo, ó, 3. Aqui você achou 4 espécies e aqui você achou 6. Tudo bem?
Então, mas observem que você está pegando as anteriores, né, e somando com as espécies que você está registrando novas, né? Não que seja nova, que não ocorra na área, mas nova porque você não havia mostrado ainda, tá? Então, a curva do coletor, ela é feita nessa perspectiva, uma curva de acumulação de espécie. Curva de acumulação de espécie ou curva do coletor é a mesma coisa. Então, uma primeira crítica que tem na curva do coletor, pessoal, é quando ela é feita por unidade amostral, né? Ó, o número de espécies por unidade amostral. O interessante, se a gente quisesse fazer uma rarefação legal mesmo, uma curva do coletor, seria interessante se nós tivéssemos o tamanho da área. Área por número de espécies, porque isso tem aporte teórico para suportar, por exemplo, a relação espécie-área, né? Então, se a vez aqui no lugar de unidade amostral, vou inserir só uma coluna aqui para a gente ver, tá, pessoal? A gente tivesse a área, tá, ó, área, vamos supor em metros quadrados, né? Metros quadrados, eu poderia cruzar o tamanho da área com o número de espécies para ver quanto mais eu vou aumentando a minha área amostral, se eu teria um número de espécie maior, né? Então, geralmente, o que é aconselhável na curva de acumulação de espécie ou na curva de rarefação é fazer por tamanho de área. Por quê? Porque existe aporte teórico que diz, né? Quanto maior a área, maior o número de espécies. Por quê? Quando eu aumento a minha área, aumenta a quantidade de recurso, aumenta a heterogeneidade espacial, aumenta a quantidade de nichos e automaticamente eu poderia encontrar um maior número de espécies. Mas nem sempre isso é possível, tá, pessoal? Ter dados da área amostral, tá? E quando não tem, aí eu posso trabalhar com unidade amostral. Mas o interessante é, se eu tenho a possibilidade, por exemplo, a primeira unidade amostral, vamos supor que tem 10 metros quadrados, a segunda tem a 30, né? Essa aqui tem a 40, né? Então, se eu tiver dados da área, é mais interessante, porque, como eu falei, existem teorias na ecologia que falam que é a teoria de biogeografia de ilha, que fala sobre o tamanho da área e a distância entre áreas e as suas relações com a riqueza de espécies, tá? E com a taxa de migração e por aí vai. Mas se eu não tenho, para quando eu não vou ter, por exemplo, às vezes eu tenho um pitfall, que eu não tenho uma área conhecida, às vezes eu estou só fazendo caminhadas, né, pela área, eu não vou ter a minha forma de amostragem será por tempo de caminhada, né? Então, e eu não consigo definir uma área amostral. Talvez eu estou trabalhando com gramíneas, né? E aí é difícil, e eu estou trabalhando, por exemplo, pelo toque, às vezes é difícil estabelecer uma área exata, né? A área vai ficar subestimada. É difícil, às vezes, contar a quantidade de indivíduos por espécie. Então, nesses casos, a gente pode trabalhar com a unidade amostral, por exemplo, a parcela, o pitfall. Quando eu não tenho conhecimento da área e é difícil estimar um tamanho de uma área, aí eu uso unidade amostral, tá? É um dos problemas. Outro problema que tem, pessoal, olha só. Eu acabei de fazer aquele esquema aqui, né? Deixa eu voltar ele aqui, né? Pra gente recordar, tá? Olha aqui, ó, que eu fiz isso aqui. Agora, vamos supor assim, pessoal, que lembra que eu falei, né? Que eu vou registrando quantas novas vai aparecendo. Vamos supor que a minha primeira unidade amostral foi a 10, né? Então, eu já teria mostrado todo mundo na minha primeira unidade amostral. E aí eu iria vir para essas outras aqui, eu não ia achar mais espécies, né? Então observe que essa ordem aqui, que eu amostrei aqui crescente, não foi uma questão que ocorre lá no ambiente mesmo. Eu que estabeleci as unidades amostrais. Então isso aqui foi uma coisa que não foi arbitrário. Eu que determinei essa ordem crescente. Então isso é uma coisa, isso não foi aleatório, eu que defini. Mas vamos supor, como essa ordem crescente ela foi estabelecida por um critério de amostragem, então eu poderia ir lá, na primeira amostra, achar as 18 e depois não achar mais nenhuma espécie nova. Tá? Então isso aqui é um problema da curva do coletor. Muitas vezes a gente, daqui a pouco eu vou ver, vou dar um exemplo, parece que a curva estabilizou, né? Eu falo que estabilizou porque eu não estou achando mais nenhuma espécie aqui, mas talvez se eu continuar mostrando eu vou achar. Tem a questão também das espécies que são raras. O que são espécies raras?
aquelas que têm um ou dois, poucos indivíduos, né, por hectare, né, existem alguns critérios para definir isso, e tem aquelas que são dominantes, que são aquelas que têm muitos indivíduos, por exemplo, em um hectare. Então, a possibilidade de eu amostrar uma espécie dominante é muito maior do que eu amostrar uma espécie rara. Então, por isso que é um dos problemas de usar a curva de rarefação para falar sobre suficiência amostral, porque a gente, às vezes, não tem conhecimento da quantidade de espécies raras que tem na área, ou seja, espécies com poucos indivíduos, e que talvez a gente não consiga abarcar nas nossas unidades amostrais. Tem a questão também de distribuição, né? Tem espécies que têm distribuição agrupadas, tem espécies que têm distribuição aleatória, tem espécies que têm distribuição uniforme, isso também influencia, né? Então é outra crítica que se tem a rarefação, a curva de acumulação de espécies. Mas eu posso usar ela para ter uma noção de como, né, está caminhando a minha amostragem, né? Então a curva do coletor seria mais ou menos isso aqui, tá, pessoal? Eu vou selecionar as unidades amostrais, vamos supor que eu não tinha como definir a área, mas eu tinha aqui então os dados de riqueza, né? E aí eu peguei o número de espécies por unidade amostral. Então lembre-se que eu falei, as curvas de rarefação ela tem um problema porque essa ordem crescente aqui foi eu que determinei a ordem das unidades amostrais e a ordem de amostragem delas. Então isso não foi feito ao acaso, né? Então eu poderia na primeira ter coletado isso. E aí eu posso pensar que ela estabilizou, mas a questão de julgar a estabilidade de uma curva ela é subjetiva. Por quê? Voltando mais uma vez, porque eu posso estar julgando essa estabilidade só pelas minhas unidades amostrais. E seria até uma ingenuidade minha pensar que eu amostrei todas, se a minha curva estabilizou, pensar que eu amostrei toda a minha área, porque a área pode ter espécies raras, como eu acabei de falar, ela pode ter plantas com diferentes padrões de distribuição que minhas unidades amostrais talvez não envolveram elas. Então, eu vou pegar elas aqui e vou inserir, né, ó. Inserir um gráfico de linha. Lembre-se, quando eu quero ver um comportamento de uma variável, eu uso um gráfico de linha. Opa, desculpa, não precisa selecionar as unidades amostrais, somente a riqueza. Vou inserir, né, um gráfico de linha. Então observem aqui pelo meu gráfico de linha, pessoal, que se eu olhar para ele aqui, a minha riqueza, né, aqui as unidades, eu não vou formatar ele agora, eu vou deixar para formatar depois, tá, pessoal? Aqui, ó, aqui as unidades amostrais e aqui é o número de espécies. Então essa curva ela tá ascendente, aí tá falando para mim assim, se eu fosse julgar coleta, o suficiência amostral, eu diria que eu teria que coletar mais. Mas às vezes não tem condição de coletar mais, tá, pessoal? Às vezes eu não tenho dinheiro, às vezes só tem isso de fragmento na área, só tem essas unidades amostrais e é o que tem. Então o que você pode mostrar, talvez você vai ter que tentar fazer o quê? Mais esforço, espalhar mais unidades amostrais se você quiser ter essa suficiência, né? Mas observe, pessoal, como eu falei que isso aqui é arbitrário, poderia ter acontecido primeiro o 3 aqui, o 4 aqui, o 5 aqui, o 18 aqui no primeiro ponto. E aí que vem a sacada da curva de rarefação. O que a curva de rarefação vai fazer, pessoal? Lembra-se que eu falei aqui no começo que isso aqui eu que determinei a ordem? E se isso fosse aleatório, né? Como que seria essa curva, então, de amostragem? Como que seria isso se eu fizesse uma curva aleatória? Então, olha só, o que o programa um programa de análise que faz uma curva de rarefação ele vai fazer, pessoal? Ele vai pegar esse resultado aqui, ó, e vai embaralhar ele e vai sortear, tá, ó? E vai fazer aqui, ó, um aleatório, ó. Ele vai pegar, embaralhar isso aqui e vai jogar aqui, tá vendo, ó? Isso aqui eu fiz só pra gente ter uma noção, tá, pessoal? Mas o programa ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai embaralhar e vai sortear 10 unidades amostral de novo. Ele vai embaralhar, então, ó, 4, 4, 4, 7, 9, aí ele vai sorteando e vai fazendo isso aqui, pessoal, tá vendo? Ó, o programa faz, que nós falamos que são as permutações. Se você vai fazer um gráfico de rarefação, ele vai falar assim, ó, quantas permutações, e quando você lê um artigo lá, ele fala assim, ó, foi feito um gráfico de rarefação com 999 permutações. O que quer dizer isso? Que o programa que você está usando, ele vai pegar esse conjunto de dados aqui e ele vai misturar isso, ele vai aleatorizar isso 999 vezes, com essa aqui 1000 vezes, né? Então eu fiz aqui só 5, mas o programa vai fazer 1000 vezes isso para você, tá? Isso é muito rápido que ele faz, tá? Aí, porque ele está mostrando, se isso aqui
for aleatório, se eu misturar isso 1000 vezes, vai ter que ser igual a isso aqui, certo? Só que a curva de rarefação, pessoal, olha só, vocês vão ter uma sacada muito boa. Ah, mas Rodrigo, ela não é tão ascendente igual a que você fez, ela é mais suave e ela tem uma barrinha de erro, né, nos pontos, nas unidades amostrais. Por que ela tem as unidades amostrais? Porque olha aqui agora, pessoal, para a unidade amostral 1 eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E para todas as unidades amostrais agora, eu vou ter 6 pontos. O que eu consigo fazer aqui agora, pessoal? Eu consigo calcular uma média. Muito bem, né? Ó. Média. Tá vendo? Ó? Se eu pegar aqui igual, aí eu vou escrever média, né? Ó. Média. Eu vou selecionar, tá, os dados de riqueza desse primeiro ponto, vou fechar o parênteses e vou dar Enter. Tá, ó. Então, a média de espécie aqui foi 3. E aí, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou arrastar, né? Ó, eu vou arrastar. Tudo bem? Eu tenho aqui agora, deixa eu apagar esse último que não tinha nada, né? Então, agora eu tenho a média de espécie para cada unidade amostral de acordo com essa aleatorização. Né? Como os dados só foram aleatórios, ele fez isso 1000 vezes, eu consigo tirar uma média, né? E o que eu consigo calcular? Toda vez que eu trago uma média, eu tenho que mostrar o quanto que esses dados variaram em torno da média. Então, eu consigo calcular agora um desvio padrão. Né, ó. Eu vou conseguir calcular agora um desvio padrão, que é igual desvpad, tá, pessoal? Fecho o parênteses aqui, abro o parênteses, desculpa. Seleciono meus dados até a média, né? Não vou selecionar a média. E vou ter aqui, ó. Então tem aqui o desvio padrão. É só colocar aqui no cantinho, né? E arrastar. Tá vendo, ó? Então o programa, pessoal, que vai fazer o gráfico de rarefação vai fazer isso para você. Só que ele, ao invés de ele fazer só 5 vezes igual eu fiz, ele vai fazer 999 vezes. Vai calcular a média e vai calcular o desvio padrão, né, ó? E aí, o que ele vai fazer aqui, pessoal? Olha só, ele vai pegar a média, tá vendo, ó? Ele vai pegar um gráfico aqui, o gráfico de linha, tá vendo, ó? E vai fazer o gráfico de linha para você. Olha como que a curva ficou mais suave. Tá vendo, ó? Ah, deixa eu só botar. Eu vou botar outra curva aqui, pessoal, do lado para vocês verem, né, ó? Deixa eu botar, desculpa, deixa eu pegar aqui, né? Copiar aqui riqueza do primeiro, tá, ó? Vou colar aqui, tá, ó? Vou colar aqui e vou pegar a média aqui, tá, ó? Ctrl C. Vou colar especial para ir como valores, tá, ó? Inserir, colar especial. E vou colar como valores. Só para você ver como que fica as duas juntas, né? Ó. O pessoal geralmente tem o hábito de fazer isso, né? Inserir a curva observada com a que obteve na rarefação. Ó. Então essa aqui, ó, é a curva que você fez lá no campo, tá vendo? Do que você observou. E essa aqui é a curva de rarefação. Observe que ela é mais suavizada, né? Ó. E essa aqui é a curva que você observou no campo. Note aqui, né? Que a curva de rarefação ela está mostrando uma tendência de estabilidade dos dados e essa curva de dados coletados em campo, né, ó, a riqueza observada, né, ela ainda continua ascendente. Tudo bem? Então, olha só que legal que nós estamos conseguindo verificar como que é mais interessante a curva de rarefação. Por quê, pessoal? Ela está mostrando, então, que, na verdade, lá no campo não é assim, né? Ela é mais aproximadamente uma curva como essa. Porque se eu pegasse esses dados e fizesse como se eu fizesse 1000 amostras dessas, né? Com a mesma condição, eu encontraria uma curva igual essa aqui. Aqui eu só tenho, né, uma única coleta, né, assim, para cada unidade. Vamos supor, eu só tenho uma amostragem, né, para cada unidade amostral. E agora, depois que eu aleatorizei, eu vou ter 999, então eu teria uma curva mais ou menos próxima a essa aqui, né? Mas só estou mostrando aqui para vocês verem um pouquinho a diferença, tá? Mas vamos voltar aqui então para a nossa rarefação. Então a rarefação é isso, tá, pessoal? É aleatorizar os dados 1000 vezes, 999 vezes. Você vai ter uma média e você vai ter um desvio padrão para cada uma. Então, eu vou fazer essa rarefação aqui, né? Para vocês verem como é que vai ficar. Eu sei que vocês estão ansiosos para ver como é que vai ficar. Eu vou clicar aqui, eu já ensinei lá como põe a barrinha do erro, né? Lembra como que põe a barrinha do desvio padrão? Vem aqui, né? Ó, tá vendo? Barra do erro, tá vendo? Ó? Eu vou clicar aqui agora e vou
Isso aqui eu ensinei a fazer, né, ó, já no gráfico de barras com gráfico de coluna com desvio padrão. Aí eu vou formatar, clica com o botão direito, né, em cima da barra, tá? Clica com o botão direito em cima da barra e vou adicionar agora, né, vou formatar, né, a barra de erro, formatar barra de erro, tá? E vou personalizado, tá vendo aqui, ó, personalizado, ele abriu essa janelinha, eu vou personalizado e vou especificar o valor. Então o desvio padrão é o que varia para mais e o que varia para menos em torno da média, que é essa barrinha, quanto ela vai variar para mais e quanto ela vai variar para menos. Então é o desvio padrão para mais e agora aqui embaixo, né, vou apagar aqui embaixo, e o desvio padrão para menos, tá pessoal? Ó, e vou dar OK. Olha lá, ó, vou aumentar o gráfico para vocês verem, ainda não vou formatar ele, depois eu vou formatar e deixar bonitinho, porque eu quero mostrar mais uma coisa. Então agora eu tenho aqui o que, pessoal? Na primeira amostragem eu tinha aproximadamente 3 espécies, né? Se eu colocar aqui ele me fala, e o desvio padrão foi pouco, né? Mas observe que conforme eu fui aumentando, aumentou o número de espécies, mas a variação em torno da média significa que eu peguei 8, mas eu poderia ter pegado, ó, quer vendo aqui, ó, aproximadamente 2, ou poderia ter pegado quase 14, tá vendo? Então estava variando muito. Aí depois ela começou a estabilizar novamente, né? Conforme eu fui aumentando, né? Aí chegou aqui que eu peguei 10, mas eu poderia ter pegado aproximadamente 16 ou mais ou menos 12 espécies, tá? O que foi mais ou menos o que variou em torno da média. Então esse aqui é um gráfico de rarefação, porque ó, eu tenho a minha curva de acumulação de espécies, né? Ó, que foi feito por meio de aleatorização da minha riqueza, dos meus dados de observação, e eu tenho quanto que isso variou, né, em torno da média. Então fica melhor para a gente inferir, né, sobre a questão da riqueza que nós observamos e mais ou menos uma estimativa que eu poderia ter encontrado, né? Obviamente a gente vai trabalhar no próximo vídeo a estimativa de riqueza de Jackknife, que é um estimador de riqueza. Mas isso aqui é melhor do que somente uma curva de acumulação, tá pessoal? Por quê? Porque eu tenho a curva de acumulação feita por 1000 permutações e eu tenho a variação. Mas a curva de rarefação, pessoal, assim como que eu disse, ela não é feita somente no intuito da gente ver suficiência amostral. Geralmente elas são feitas para comparar amostragens que foram feitas com diferentes esforço amostral. Não com diferentes métodos de amostragem. Elas têm que ter sido pelo mesmo método de amostragem, mas elas precisam ter sido coletadas usando o mesmo método de amostragem, mas pode ter esforço diferente. Então eu vim aqui, né, eu fiz aqui para fazer um exemplo para vocês. Eu vou colar e vou colar novamente aqui como valor para perder a fórmula, tá pessoal? Colar como valores para não ficar alterando os valores. E eu vou pegar aqui agora, pessoal, para a gente ver aqui, essa aqui tem 10 unidades amostrais e essa aqui só tem 8, tá? Ó. Aqui tem 8, tudo bem? Vamos supor que esses valores aqui foi igual aquele lá. Eu só estou pegando a média e desvio padrão, só para a gente poder fazer uma comparação, tá pessoal? Eu vou colar aqui, tá, ó, média. Vamos chamar aqui área 1, tá? Área 1. Aqui é o desvio padrão da área 1, tá, ó. E agora eu vou colocar aqui, tá? Vou copiar esse aqui. Observe que só tem 8 unidades amostrais, tá, ó. Vou chamar de área 2, tá, ó. E aqui é o desvio padrão, vamos apagar aqui, o desvio padrão da área 2, tá, ó, da área 2 e da área 1. Se eu quiser reduzir aqui, né, só para ficar melhorzinho, vamos deixar aqui, tá? Então olha só, pessoal, agora eu vou fazer o gráfico disso aqui, tá vendo? Vou selecionar as duas, tá vendo, ó? E vou fazer o gráfico de linha, ó. Selecionei as duas e inserir o gráfico de linha, né, ó? Olha só. Olha aqui, pessoal. Aqui acabou aqui no 8º, né, ó? Vamos formatar ele agora, né, ó? Vamos fazer a nossa formatação que a gente sabe fazer. Isso aqui vocês já estão craques, né, ó? Vamos botar os erros padrões, né, ó? Vou pegar aqui, né, ó? Clica aqui, o maisinho, né, ó? Erro, tá vendo? Barra de erro, né? E agora vamos clicar lá na barrinha de erro, tá vendo, ó? Formatar a barra de erro. Vamos lá no personalizado, né, ó. Vamos apagar aqui
para mais, né, ó, tá vendo? E agora eu vou botar aqui, olha aqui, ó, para menos, né, ó, e nós vamos ter a nossa barrinha de erro personalizada, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, nós já fizemos o da primeira área, aqui tá a legenda, tá vendo, pessoal? Agora eu vou fazer para a área 2, tá, ó, mesma coisa, vou lá, vou colocar a barra de erro, e agora eu vou personalizar, né, ó, as barrinhas de erro da área, né, ó, personalizar, especificar valores. Agora eu vou para esse daqui do 2, né, ó, da área 2, especificar, tá vendo? E vou especificar, tá vendo? Oh, que beleza, tá vendo? Ó? Olha aí, pessoal. Agora eu já tô ficando com o meu gráfico de dispersão bem bonitinho, né, ó. Aí eu posso fazer algumas coisas aqui, vocês lembram que eu posso fazer? Eu posso clicar em cima, né, ó, na área do gráfico, colocar Arial, tá vendo, ó? Cliquei na área do gráfico, coloquei Arial, cliquei na área do gráfico aqui, tá vendo, ó? Eu vou colocar uma fonte 12, tá, ó. Eu vou colocar uma fonte preta aqui, uma fonte escura, né, ó. Olha aí, tá vendo, pessoal, como vai ficando melhor? Eu vou aqui, vou tirar essa borda aqui, né, ó. Borda, cor da borda, sem linha, tá vendo? Eu vou colocar esse eixo aqui, ó, o eixo X mais escuro, lembra? Ó, vem no baldinho aqui, linha sólida, vou colocar aqui uma linha preta, vem aqui também, tá vendo? Ó, linha sólida, olha, isso aqui vocês lembram, né, pessoal? Já ficou assim pra mim, né, ó. Aqui embaixo é o que? Vou ter que botar os títulos dos eixos, né, pessoal? Títulos dos eixos. Aqui vai ser, olha só que bonitinho tá ficando. É unidades amostrais, vamos colocar assim, né, no nosso caso. E aqui vai ser número de espécie, né, ó, ou riqueza. Número de espécies, tá vendo? Olha como é que já tá ficando, pessoal. Ah, eu quero essa linha escura, né? Lembra como é que faz? Linha sólida, né? Eu posso botar ela assim, né, ó. Aí eu posso vir no marcador, eu posso opções de marcador para ficar diferente. Eu posso botar aqui, por exemplo, nenhum. Peraí, vou botar aqui automático. Por que não está mudando? Ah, tá, vamos deixar aqui. Bom, vamos botar ele pretinho aqui, né? Vamos o preenchimento marcador, preenchimento, vamos colocar um preenchimento sólido, né? Tá lá, já tá pronto. Agora, o que eu posso fazer, pessoal? Preenchimento sólido, tá lá. Eu vou colocar uma cor escura, tá vendo? Só para vocês verem lá. E borda sólida também, já tá lá. Aí eu posso fazer para diferenciar as duas, pessoal, tá lá, né? Ó. Eu posso vir nessa outra aqui agora, olha lá, no baldinho, né? Ó, linha sólida. Aí eu posso colocar aqui talvez um vermelho, ou pode ser mesmo um cinza. Vamos botar aqui um cinza, né? E vamos botar aqui um pontilhado, né? Só para diferenciar, tá vendo? Ó? E vou colocar aqui essas bolinhas, aqui os marcadores, vamos colocar ele preenchimento sólido também, tá vendo? Só que a gente vai botar agora cinza também, né? Para ficar cinza. E vamos botar a borda da linha também cinza, né? Ó. Olha lá, pessoal. Olha aí como é que ficou a nossa curva de rarefação. Então aqui a minha curva de rarefação já está pronta para... Como que eu faço para levar para o meu trabalho, né, pessoal? Opa, vamos diminuir um pouquinho. Espera aí. Deixa eu fechar aqui, né? Como que eu faço para levar para o meu trabalho agora, né? Aquelas duas opções que eu ensinei para vocês. Ou vocês copia lá leva para o PowerPoint, né? E salva em TIFF, eu já copia aqui e cola lá. Um problema que tem da curva de rarefação, pessoal, é que ela é intuitiva, como eu falei para vocês. Por exemplo, ela tem uma questão de escala. Se eu fizer assim, olha lá, pessoal, parece que ela está aumentando, né? Ó. Agora eu vou pegar aqui, vou copiar ela e vou colar aqui, ó, só para vocês verem. Ó. E se eu fizer assim, olha aqui, quer ver? Olha aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, olha aqui. Aqui assim, parece que ela está estabilizando mais, tá vendo? Ó? Se eu achatar ela, tá vendo? Mais assim também, ó, olha lá. Parece que ela está mais estável, né? Ó. Então, observe que isso aqui influencia muito na curva de rarefação, a forma que você copia e cola lá. Então, ó, se você colar ela achatadinha e quiser economizar, vai parecer que ela está ascendente, né?
aqui parece que ela já começou a estabilizar. Por isso que eu falei para vocês que elas são um pouco intuitivas, né? Falar que a gente quer falar que a curva é assíntota, né? O que é falar que a curva está assíntota? Que ela está estabilizando. Aqui eu poderia ficar, que ela não está assíntota, ou seja, ela não está estabilizando. Aqui eu poderia falar que ela está assíntota, né? Ela está uma tendência de maior estabilidade. Então isso aqui atrapalha um pouco, tá, pessoal? A forma que você trabalha com essa curva de rarefação. Outra coisa que você poderia, só chamando a atenção de vocês com relação à escala. Se você deixar ela mais achatadinha, se você deixar ela mais achatada, ou conforme você mexe na escala do seu gráfico, pode levar a interpretações diferentes. Mas olha só, pessoal, se eu pegar aqui e formatar, eu só queria mostrar atenção a coisa aqui, ó. Aqui nós temos 8 unidades amostrais, tá vendo? Ó? Eu vou botar aqui, tá, ó. Deixa eu só formatar isso aqui, pra gente poder... Aqui, isso aqui é só pra gente ver, tá, pessoal? Uma coisa aqui sobre... deixa eu formatar essa linha, deixa eu aumentar o número de pontos, né, pra ficar assim. Deixa eu botar aqui um pontilhado, tá, ó. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Deixa eu botar uma cor mais chamativa aqui, só para vocês verem uma coisa. Ó. Tá vendo que eu falei para vocês que a curva de rarefação poderia ser feita para interpretar unidades, trabalhos com curvas amostrais diferentes, com esforço amostral diferente. Então eu poderia falar aqui que a área 1 e a área 2, com 8 unidades amostrais, aparentemente ela teria uma riqueza parecida. Por quê? Apesar que aqui tem o ponto aqui está mostrando que foi 12 e aqui foi 14, né? Mas observe, 16, desculpa, né? E aqui 14. Observe que o intervalo de confiança, o desvio padrão, né? A barrinha de desvio padrão se sobrepõe uma a outra. Que significa dizer que aqui eu achei 14, mas eu poderia ter achado 15 ou 16. E aqui eu achei 14, mas eu poderia ter achado 13 ou 14, entendeu? Então as barrinhas estão se sobrepondo. Então, na verdade, essa riqueza aqui não é diferente, né? Outra coisa que eu poderia ver aqui, ó, é aonde que ele tem uma riqueza parecida, né? Eu poderia só observar aqui, tá, pessoal? Só estou aproveitando para fazer umas coisinhas aqui junto com vocês, né? Só para a gente observar que aqui, né, ó, nesse ponto aqui, nós teríamos uma riqueza parecida, que é 14, né, ó. Vamos botar aqui, né, só para a gente exercitar um pouquinho, a interpretar deixa eu aumentar aqui, né, pontos, e vou botar aqui sei lá, um amarelo, né, ó. Um amarelo não ficou bom não tá muito bom para ver não. Vamos botar aqui esse laranja, laranja vai ficar bom, né, um laranja mais escuro, né, ó. Olha lá, pessoal, eu vou botar também um pontilhado para ficar melhor para ver. Olha aí, pessoal. Então eu poderia falar que com 7 unidades amostrais nós teríamos encontrado uma riqueza parecida, né? E aqui está mostrando que talvez, provavelmente, seria uma riqueza parecida, né? Ó, se eu continuasse amostrando, talvez eu encontraria uma riqueza parecida, tá? Então observem que quando eu faço rarefação, ela permite eu comparar, né, trabalhos com esforço amostrais diferentes, a partir do ponto que eu parei a amostragem do trabalho com menor amostragem, né? Então eu poderia pegar aqui na área 2 que eu tive uma menor amostragem, ver lá quanto que deu a riqueza no ponto máximo e comparar com outra aqui. Então neste trabalho aqui eu estou vendo que com 7 unidades amostrais, com 6, né, nós tivemos uma riqueza igual, né? Depois teve uma tendência de separar um pouquinho, mas mesmo assim a gente pode julgar pela rarefação e pelo nosso gráfico de rarefação que as riquezas foram parecidas. Agora, uma coisa também, pessoal, para finalizar o que eu tinha para apresentar para vocês, né, que muitas vezes as pessoas chegam aqui, nesse ponto aqui, e falam assim, a riqueza estabilizou, né? Por isso que eu falo que muitas vezes ficar julgando pela suficiência amostral, ficar insistindo nisso, talvez não seria a forma mais interessante. Talvez você poderia falar que no seu trabalho, com 10 unidades amostrais, você achou tantas espécies e com esse desvio padrão. Não ficar falando que estabilizou, né? Com seu esforço amostral você achou isso. Porque poderia acontecer isso aqui, tá, pessoal? Olha só. Poderia ter chegado aqui e aí se você continuasse amostrando, pode ser que a sua curva aconteceria isso aqui, ó. Tá, ó. Deixa eu apagar aqui. Poderia ser que ela aconteceria isso com ela se você continuasse amostrando, ó. Tá, pessoal? Talvez ela poderia aumentar, né, ó. Talvez ela poderia aumentar se você continuasse fazendo as suas amostragens.
tá? E aí, o que você ia fazer? Você ia continuar mostrando mais, né? Você ia ter porque aqui você poderia falar, não, aqui deu 15, aqui deu 16, 16. Não, estabilizou. E se você talvez fizesse mais uma unidade amostral e poderia ir para 20, as pessoas poderiam te questionar isso. Então, por isso que, às vezes, para que é mais interessante esses gráficos de rarefação? Para você mostrar o que você conseguiu abarcar com as suas unidades amostrais, não ficar se apegando muito com suficiência amostral e comparar trabalhos que foram feitos com diferentes esforços amostrais, não com diferentes métodos amostrais. Eu não posso comparar trabalhos que foram feitos com diferentes métodos amostrais, mas eu posso comparar trabalhos que foram feitos, levantamentos que foram feitos com diferentes esforços amostrais. Por exemplo, em uma área só tinha como eu fazer 8 unidades e na outra tinha como eu fazer 10, tá? Então eu posso fazer isso aqui, tá? Então, pessoal, isso aqui agora é copiar e jogar para o seu trabalho. Então, pessoal, era isso. Curva de rarefação é isso aqui. Né? A lógica matemática é essa. Quando a gente for fazer, então use a rarefação e curva do coletor, use mais nesse intuito, tá, pessoal, de comparar levantamentos com diferentes amostrais, diferentes esforços amostrais, né? Você pode até falar de suficiência amostral, mas não falar se a curva ficou assíntota ou se não ficou assíntota, né? Mas a intenção dela não é isso, principalmente, é verificar se as riquezas observadas e as estimadas entre as áreas foram parecidas, né? Por meio de um método de permutação. Não ficar só focado na suficiência amostral. Você deixa de aproveitar os seus dados quando você fica preso na suficiência amostral e você não fica discutindo as riquezas. Você pode usar isso mais na perspectiva de discutir a riqueza encontrada na área 1 e a riqueza encontrada na área 2. Geralmente, o gráfico de rarefação, eles vêm acompanhado com o estimador de riqueza. Geralmente, os mais utilizados são o Shaw e o Jackknife, que eu vou explicar no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado, né? Curtam o vídeo e compartilhem com seus colegas. Grande abraço e até a próxima!